Olá, turminha! A atividade de hoje nós vamos precisar do nosso caderno de arte, juntamente com o nosso compasso e um lápis grafite. Vamos lá! Nós vamos fazer hoje um círculo cromático, pessoal. Então, a professora vai passar de um jeito bem simples para que vocês consigam entender. Eu não vou passar as medidas corretas, tá? Entendendo exatamente que a professora está mais longe de vocês, então vai ficar mais complicado de vocês pegarem o jeito. Então, vocês vão abrir o compasso num tamanho razoável. O que quer dizer isso? Dá uma olhadinha na página de vocês, calculam mais ou menos a metade da página. E aí, verifiquem se o compasso vai caber exatamente dos dois lados, ó. Por quê? O compasso, a gente põe a ponta seca, que é essa ponta, né, aqui, ó, que não tem grafite. Deixa eu tentar mostrar. Essa que não tem grafite. A gente acha mais ou menos o meio da nossa folha. E a gente vai passar a ponta do grafite pela folha. Então, pode ir pra lá mais de uma vez. Aí, volta de novo pra ficar bem marcado. Muito bem. E agora, professora? Agora vocês vão fechar um pouquinho o compasso e nós vamos fazer um círculo menor aqui no meio. Viram? Turminha, para quem estiver sem o compasso, nós podemos utilizar, ó, um CD. Não sei se o CD é da época de vocês, né? Mas o CD é um ótimo recurso para a gente poder fazer essa atividade sem o compasso, tá bom? Para não sair um círculo muito torto. Então, ó, a gente pode fixar ele aqui no meio da nossa folha. Nós podemos marcar ele aqui, inclusive utilizar o círculo do meio, ó. E aí, pra gente achar o meio, é só a gente calcular mais ou menos ali, ó. E a gente segue as mesmas orientações, tá bom? Vai dar certo do mesmo jeito. Ó, inclusive a Pro deixou meio tortinho aqui, vamos ajeitar, porque não está bem no meio. Então, se vocês tiverem, né, um olhar aí bem perfeccionista, tentem deixar o mais próximo possível das medidas. Ah lá, ficou mais no meio, né? E aí vocês vão seguindo as medidas como a professora passou no compasso, tá? Não precisa ser exatamente certinho, porque como eu falei pra vocês, o importante hoje vão ser as cores, tá? Depois a gente terminar os nossos dois círculos, ó, reparem que vai ficar bem no meio mesmo. Qual que vai ser o próximo passo? Reparem que quando eu coloquei a ponta seca do meu compasso, bem no centro da folha, ficou uma bolinha, né? Ficou um furinho lá na minha folha. É muito importante que a gente faça uma marcaçãozinha aqui, ó, de um X, onde a bolinha vai ficar bem no meio desse X, porque vai ser o centro, né, da nossa circunferência, do nosso círculo. O que isso quer dizer? Como eu falei para vocês, nós vamos fazer do jeito mais simples, porque nós não chegamos ainda, né, na parte de geometria da arte. Então, a professora vai dividir com vocês mais ou menos aí no meio. Então, vai ser no olhômetro, porque dessa vez nós vamos focar mais nas cores e não nas medidas. Olhem só o que a professora fez. Mais ou menos no meio do círculo, eu dei uma olhada aqui por cima. Eu achei mais ou menos o meio. E aí, ó, eu coloquei a minha régua de modo que o meio dela esteja encostando, né? Bem aqui no centro do nosso X. Então, eu vou passar o lápis por inteiro. Dividi o meu círculo no meio. Muito bem. Agora, de novo, mais ou menos no meio, eu vou fazer a mesma coisa, só que na horizontal. Lembrando que a régua tem que encostar naquele pontinho do meio. Muito bem. Então, nós dividimos o nosso círculo aqui, ó, em 4 partes, mais ou menos iguais, porque nós não estamos utilizando o nosso transferidor. Eu preciso dividir, pessoal, esse círculo aqui em 12. Então, eu preciso que esse pedaço inteiro aqui se transforme em 3 pedaços. Então, vamos dividir mais ou menos aqui, ó, no nosso olho,
3 pedaços. Opa, esse aqui fica um pouquinho menorzinho. E aí, olhem só. Bom, coloquei, né, num pontinho ali, passando pelo meio. Eu não vou marcar aqui, porque olhem só o que que vai acontecer. Quando eu pegar e passar pelo meio e chegar aqui, eu já consegui marcar um pedaço. De novo, lá de cima da onde eu já tinha marcado. Lembrando que precisa passar pelo meio. Então, ó, meio e já chega do outro lado. Assim, eu já consegui marcar, ó, 6 pedaços. Vamos fazer desse outro lado agora. Então, ó, mais ou menos, né, 3 pedaços iguais. Aqui dá um pouquinho de diferença. Nós vamos fazer a mesma coisa. Pegue de um ponto, opa. Não pode fazer isso, ó. Por quê? A minha régua não tá encostando aqui no pontinho. Então, ó, do meu primeiro ponto até aqui no meio. Então, ó, passei pelo ponto, tá correto. E depois, a mesma coisa aqui do outro lado, tem que passar pelo meio. Então, pegue de um ponto, passe pelo meio. E assim, vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços mais ou menos iguais. Agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos apagar tudo que estiver dentro desse círculo menor. Vamos lá? Muito bem. Agora, nós vamos colorir, né, o nosso círculo cromático. Deixa eu pôr mais em pé aqui para vocês verem, ó. Nós vamos colorir o nosso círculo cromático conforme está lá na nossa apostila. Pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos então colorir, né, o nosso círculo cromático de acordo com a nossa apostila. Lá na página número 6, olha aqui, a resposta tá toda aqui. E eu tô corrigindo a apostila, pessoal, aqui tava escrito que é laranja. Só que na verdade é vermelho, viu? Então, vocês podem corrigir a apostila, né? Se a de vocês também estiver errada. Então, vamos lá por partes, para facilitar para vocês. Primeiro de tudo, nós vamos demarcar as cores primárias, que são elas. Ó, vou marcar um pezinho aqui, ó, de primário. Então, nós vamos marcar aqui, ó, azul. Depois, mais uma cor primária, que é o vermelho. Vamos colocar um pezinho aqui, ó, e escrever vermelho. Pessoal, por que que é importante a gente fazer essas demarcações? Para que depois não erre, porque se errar uma cor, todo o restante vai ficar errado, tá bom? E agora, por último, mas não menos importante, o amarelo. Muito bem. Agora, vamos marcar as cores terciárias, que elas vão estar bem próximas. Aliás, vamos para a secundária primeiro, né? Vamos por partes. Então, ó, pula um espacinho aqui, nós vamos marcar aqui, ó, S de secundária. Vamos deixar aqui por hora em branco. Essa daqui também vai ficar em branco, primária. Então, ó, em branco, secundária. Em branco, primária, em branco, secundária, em branco, primária. Por quê? Agora prestem atenção numa coisa. Quando nós misturamos o azul com o vermelho, nós formamos o violeta. Quando nós unimos o vermelho com o amarelo, nós formamos o laranja. Quando nós juntamos o amarelo com o azul, nós formamos o verde. Muito bem. Agora, ficou mais fácil ainda, porque hoje nós aprendemos, então, que quando a gente une uma cor primária com uma cor secundária, nós temos uma cor terciária. Então, pessoal, quando a gente une o azul com o violeta, ou então, no caso aqui, ó, pode ser roxo também, nós temos
o azul arroxeado. Quando nós unimos o violeta com o vermelho, nós temos o violeta avermelhado. Opa! Avermelhado, que é uma cor terciária. Quando nós unimos o vermelho com o laranja, forma-se o vermelho alaranjado. Quando nós unimos o laranja com o amarelo, laranja amarelado, que também é uma cor terciária. Quando nós unimos o amarelo com o verde, amarelo esverdeado. Quando nós unimos o verde com o azul, verde azulado. Pessoal, vocês vão ver que, de acordo com o vídeo que a professora explicou para vocês, pode ser que algumas cores estejam invertidas. Por exemplo, laranja avermelhado ou então vermelho alaranjado. O que vai determinar, né, qual a cor vai estar na frente do nome? A quantidade de pigmento de cor que eu colocar. Então, por exemplo, na hora que eu for colorir a minha atividade, vou pegar aqui um exemplo. Eu vou fazer o meu vermelho alaranjado. Para ele ser um vermelho alaranjado, eu vou ter que pintar de vermelho e depois eu vou passar um laranja por cima. Só que digamos que fosse um laranja avermelhado, então poderia ser mais laranja e um pouco mais de vermelhinho ali, mas nem tanto. Olhem só para vocês verem a diferença. Então, o que vai... Acho que não tá aparecendo muito bem para vocês no vídeo, né? Mas o que vai determinar pra gente a diferença dos dois é a quantidade de pigmentos que eu vou colocar de uma mesma cor. Então, se eu quiser que ele fique mais vermelho, eu vou colocar mais vermelho. Se eu quiser que ele fique mais laranja, eu vou colocar mais laranja. Deu para entender? Pessoal, então, vocês vão fazer o círculo cromático, vocês vão colorir, tá bom? Da forma, ficou na dúvida? Olha no vídeo que a professora gravou anteriormente. Olhem lá na apostila, página 6, que também tem este mesmo exercício, tá? Com todas as respostas. Terminou? Vocês vão fazer a gentileza de tirar uma foto e postar para mim no Google Sala de Aula. Combinado? Bom trabalho para vocês, pessoal!